Meu amigo, as tarifas do Donald Trump seguem como uma incógnita, até para este humilde produtor de conteúdo que vos fala. Não compreende completamente qual que é a do Donald Trump ainda, e eu nunca deixo de falar isso, sempre pontuo essa questão. Faço as minhas análises, até olhando vários cenários distintos, várias possibilidades, mas nunca descartando a possibilidade de que realmente o Trump sabe o que está fazendo e está seguindo um caminho que vai se mostrar vitorioso. Não colocaria minha mão no fogo por isso, não chego a esse ponto, mas não descarto a possibilidade. Acontece que algumas repercussões recentes do tarifaço do Trump, que é recente também, ele falou agora no começo de abril isso aí, dão indício de qual seria realmente o interesse dele nessa história. O pessoal da Revista Oeste fala isso aqui, né? Inclusive dizendo que o Trump está lançando mão das tarifas não para iniciar uma guerra comercial que vai terminar lá na frente com mais protecionismo generalizado, mas sim para fazer pressão, inclusive para ter menos protecionismo lá do outro lado. E sim, parece que se essa aqui for a intenção real do Donald Trump, ela está dando frutos, porque olha aí, Taiwan já busca negociar tarifas zero com os Estados Unidos, inclusive já prometeu que vai fazer mais investimentos lá no país do tio Sam. Pois é, e de acordo aqui com o assessor do Donald Trump, o Kevin Hassett, ele falou que 50 países ou mais já pediram negociação de tarifas. Ou seja, o pessoal está retrocedendo com base na pressão que o Donald Trump tem feito. Será que é isso que ele realmente quer? Será que ele só quer quebrar a economia dos Estados Unidos? Não sei, mas vamos conversar hoje sobre essa possibilidade. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal para me ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Estamos muito próximos dessa importante marca. E se você quiser me ajudar ainda mais, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, a partir de R$ 1,99 por mês. Isso não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante. Pode ter certeza disso, né? Pois bem, as expectativas em relação à repercussão do tarifaço do Trump são as mais pessimistas possíveis, vamos colocar assim. Olha só, tô gravando este vídeo aqui na noite do domingo e já tem aquele pré-mercado, aquele pré-aquecimento da segunda-feira. Não sei que horas que este vídeo aqui vai sair, provavelmente a gente já terá o resultado econômico da segunda consolidado. Eu costumo soltar esses vídeos dos Estados Unidos mais para o fim do dia. Mas enfim, talvez a informação aqui já esteja datada quando você assistiu ao vídeo. Leve isso em consideração. Mas olha só, os contratos futuros aqui, no final de domingo, estão despencando. Olha só, resultados agora de 8 da noite, né, horário de Brasília. Então, o contrato futuro do S&P 500, do índice S&P 500, caiu quase 4%, né? Sendo que esse índice já caiu mais ou menos aí 10% nos últimos 2 dias, né? E também aqui, de maneira geral, espera-se que o índice tenha, se isso aqui, né, se essa queda se concretizar, o índice terá perdido 20% em relação à sua máxima histórica lá de fevereiro. Já a Nasdaq, o índice Nasdaq caiu também aqui 5%. É um índice, um tombo gigantesco de maneira geral. Dow Jones quase 4% de queda também, né? Já o VIX, que é o chamado índice do medo, chegou a 38 pontos. E tem várias outras bolsas caindo também. Parece que vai ser mais um mercado sangrento. Sexta-feira já foi. Talvez seja uma segunda sangrenta de fato, né? Porque olha só, o Nikkei 225 da Bolsa de Tóquio caiu 4%. O Frankfurt, né, o índice de Frankfurt, o DAX, caiu 5,3%. O CAC 40 de Paris, 4,32%. O índice da Bolsa de Londres aqui, 3,61%, né? Enfim, o índice geral aqui, europeu, Eurostoxx 50, caindo 4,32%. Até o Bitcoin caiu, meu amigo. Tá todo mundo caindo de maneira geral. Mas será que tem razões para isso acontecer? Vamos olhar para variar um pouquinho então o cenário otimista dessa história. Então, a leitura do pessoal da Revista Oeste aqui é que essa bomba tarifária do Donald Trump nada mais é do que uma pressão
para que, de fato, o governo dos Estados Unidos consiga aquilo que ele quer de outros países. E o que ele quer de outros países? A redução das tarifas. Eu já trouxe alguns dados aqui para o canal. O Brasil taxa o etanol dos Estados Unidos e os Estados Unidos taxam o etanol do Brasil. É um dos produtos que vai ser sobretaxado, inclusive. Antes, né, dessa sobretaxa, os Estados Unidos colocavam 2,5% de taxa no etanol brasileiro. E o Brasil colocava 18%. Parece justo para você? Parece equilibrado? É claro que os Estados Unidos estão levando ferro nessa guerra tarifária. O Trump fez as contas nesse sentido e colocou algo nesse patamar. E pode ser sim que o interesse dele seja forçar os países a recuarem suas taxas. Não porque ele quer aumentar as taxas, ele sabe provavelmente o problema que isso vai causar para a própria economia dos Estados Unidos, além de deixar tudo mais caro para o consumidor norte-americano. Isso é um fato inegável. Agora, realmente, o ponto é: as tarifas norte-americanas são uma excelente ferramenta, uma excelente arma de negociação. Porque se pesa para os Estados Unidos, pesa para mais um monte de gente. É o maior mercado consumidor do mundo, a maior economia do mundo, tudo converge para os Estados Unidos. Quem entra na economia norte-americana se dá muito bem. Quem consegue vender para os Estados Unidos ganha muito dinheiro. Agora, se ficar difícil entrar lá, ou se a empresa for tão tarifada, tão taxada que seja inviável comercializar com os Estados Unidos, você perde um grande mercado consumidor sem ter algo para repor. Ah não, a China vai assumir o lugar, vai inundar o mundo de produtos chineses. Caramba, de novo esse negócio de inundação de produtos chineses, a gente já viu que isso não chega a lugar nenhum. Então sim, talvez haja realmente, né, a intenção por parte do Donald Trump de forçar os países a recuar nas suas tarifas. Inclusive, vários já recuaram em algum momento só com a ameaça de tarifas, que dirá com a imposição disso aí. Ou seja, né, o Trump está lançando mão dessas tarifas aqui para fazer pressão, ou estaria, né? Não vou confirmar isso não. Mas não para iniciar uma guerra comercial que faria com que o protecionismo aumentasse. Até porque, né, os Estados Unidos são um país aberto, de fato. É um país ainda muito livre em matéria econômica. E é engraçado, eles pontuam aqui, né? O Brasil falando em reciprocidade, ficou engraçado mesmo quando falaram isso, né? Que os Estados Unidos vão elevar para 10% as tarifas com o Brasil. Então vamos ser recíprocos, vamos colocar em 10% as tarifas que nós praticamos em relação a produtos norte-americanos. Vai cair a tarifa no Brasil, porque é muito mais do que isso. Chega a ser patético ver essa comparação. E também é triste, porque a gente percebe o quanto que a nossa economia realmente é tributada, é fechada, é cheia de tarifas e etc, né? Enfim, e olha só, resultado parece que tá tendo. Taiwan falou hoje, no domingo, dia que eu estou gravando este vídeo, né, o presidente de Taiwan, o Lai Ching-te, ele ofereceu tarifas zeros como base para negociar com os Estados Unidos. Ou seja, ao invés de impor medidas recíprocas, Taiwan vai remover barreiras comerciais e falando que as empresas lá de Taiwan vão aumentar os investimentos nos Estados Unidos. Ou seja, ficaram realmente com medo das tarifas que o Trump impôs ao país. É claro, né? Fizeram as contas e falaram, é muito melhor abrir o mercado e caminhar nesse sentido. E mais de 50 países, de acordo com Kevin Hassett, já pediram para negociar essas tarifas. Já voltaram atrás desde o dia 2, a quarta-feira, que foi quando Donald Trump apresentou o seu pacote de tarifas. Então, né, ele não falou aqui quais são os países, né, que apresentaram essas negociações aí e tudo mais, só que é bem provável, né, que a gente nós vejamos, né, vou falar bonito, que nós vejamos vários países voltando atrás nesse sentido. A China, talvez não, eles queiram manter o discurso. O Brasil, caramba, o Lula, você acha que ele vai ficar do lado de quem? Da China ou dos Estados Unidos, né? Mas grande parte do mundo possivelmente vai voltar atrás nessa história. E talvez a Argentina tenha dado o indicativo certeiro nesse sentido. Porque o Javier Milei já estava negociando há algum tempo
tarifa zero com os Estados Unidos, uma área de livre comércio realmente entre a Argentina e os norte-americanos. Ou seja, talvez esse realmente seja o interesse do Donald Trump e talvez, quem sabe, no final dessa bagunça toda, nós tenhamos lá no final dessa história um mundo um pouco mais livre. Pois é. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.